capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Enquanto você encontra o texto bíblico, eu quero aqui ser grato a Deus por essa oportunidade. Uma alegria imensurável poder retornar pelo terceiro ano consecutivo a essa casa. Eu me sinto pertencente daqui, família. Eu estou muito feliz de retornar a essa casa. O pastor Isaías disse que ano que vem não vai me trazer, mas eu conto com a oração e a reclamação dos santos dessa casa para que eu venha ano que vem novamente. Louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, meu amigo, pastora Janaína, pastores dessa igreja. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor nacional, o pastor Adson Belo, o pastor Alba, que amanhã estarão chegando por aqui. E eu estou sentindo Deus aqui nessa casa, irmãos. Estou sentindo Deus. Minha esposa está em casa me acompanhando pela internet. Um beijo, amor. Deus te abençoe. Feliz também em poder estar aqui juntamente hoje com meu pai, José Álvaro. Meu pai fazia... Pode aplaudir em nome de Jesus, irmãos. A última vez que eu vi meu pai foi 5 anos atrás. Ele mora aqui na Bahia, eu moro em São Paulo. E estou feliz em Deus, em revê-lo nessa noite. Meu coração está transbordando de alegria. Eu tenho 2 porções, uma para essa noite, uma para amanhã. E eu quero ministrar com vocês Atos capítulo número 4, versículo de número 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia curado estava com eles, nada tinham a dizer, em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiu entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem de um sinal notório que foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falarem mais neste nome, a quem quiser que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo, diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Versículo de número 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. E não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E eu te convido a olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado, mas tem que ser a mais bonita, a mais elegante, a mais cheirosa. Cumprimentar essa pessoa se você ainda não cumprimentou. E você vai me ajudar a pregar falando assim para essa pessoa: não podemos deixar de falar. Por um ensaio foi muito bom, mas no meu contar de 1 até 3 você pode repetir isso? 1, 2, 3. Meus irmãos, esse texto tem feito parte dos meus devocionais nesse último mês. E eu tenho aprendido diversas lições dentro dessa passagem do capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Bem verdade é que nós sabemos que o Evangelho de Jesus é composto pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos como livros sinóticos, livros que se complementam de uma forma muito peculiar e muito parecida. A carta de João é uma carta mais universal. Não vai ter a preocupação de apresentar Jesus para um público específico, como por exemplo, Mateus escreve visando apresentar Jesus para os judeus. Só que o livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro após a morte e ressurreição de Jesus.
É no livro de Atos dos Apóstolos que nós descobrimos e conhecemos o início da igreja primitiva. De fato, nós sabemos que o motivo de estarmos aqui nessa noite é porque Cristo pagou um dia o sacrifício que nós não teríamos condições de pagar. Ele se entregou em uma cruz, e eu gosto da expressão do autor de Filipenses, que diz que como ele se fez como servo para pagar o alto preço. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós descobrimos coisas importantes, e dentro dessas coisas importantes é que após o pecado de Adão e Eva, no capítulo número 3, eles são expulsos do jardim. Quando eles são expulsos, a conexão entre Deus e a humanidade é perdida, até porque não dá para se relacionar com Deus na base do pecado, só na base da santidade. E é por isso que existia a necessidade de o plano perfeito se apresentar. Primeiramente, o plano, segundo o livro de Levítico, era fazer com que a nação se aproximasse de Deus através de sacrifícios. Repita comigo, sacrifícios. Não, mais forte, sacrifícios. Sacrifícios. Quando uma pessoa pecava, levava um cordeiro, uma oferta até o sacerdote sacrificava aquela oferta, e aquilo significava que era a culpa que era minha, era transmitida para aquela oferta. Quando nós lemos o texto de Hebreus, nós descobrimos que esse sacrifício, na verdade, não é um sacrifício tão perfeito, porque era necessário ser feito todas as vezes. Se eu pecasse hoje, tinha que trazer uma oferta hoje. Se eu pecasse amanhã, tinha que trazer uma oferta amanhã. E é por isso que se apresenta na vida Jesus, porque através da morte na cruz do Calvário, nós não precisamos pagar preço nenhum. Ele pagou por nós, já está tudo entregue na cruz do Calvário. Jesus era uma promessa. Se você ler o livro de Isaías, o profeta messiânico, você vai descobrir que Isaías profetizou centenas de vezes a respeito de Jesus. Todos nós lembramos da profecia de número 53, do capítulo número 53, quando ele diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Eu gosto da forma com que o autor de João, capítulo número 3, versículo número 16, e talvez o versículo mais conhecido universalmente, diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que alguns precisam de um motivo material para glorificar a Deus. Eu sei que alguns precisam de um motivo financeiro para glorificar a Deus. Mas o fato de alguém ter morrido na cruz do Calvário, ter pagado o preço que eu não tinha condições de pagar, já é motivo suficiente para que eu possa render glória, render aleluia, celebrar uma adoração, porque Ele fez o impossível, irmãos. Atos dos Apóstolos inicia a igreja primitiva, só que se Jesus era uma promessa, aquele que veio abrir caminhos também era uma promessa. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo número 40, versículo de número 3, o texto diz: uma voz clama no deserto, dizendo: preparem o caminho do Senhor. Nós conhecemos a história de João, e ele veio para abrir caminhos, e foi cantado a respeito dele aqui nessa noite. Ele veio para endireitar as varedas. Se você ler a biografia dele, você vai descobrir que ele é filho do sacerdote Zacarias com Isabel. Olha para cá, meus irmãos. João tinha privilégios. João nasceu de uma família sacerdotal. João nasceu de uma linhagem sacerdotal. Pela cultura que ele tinha, ele poderia vestir roupa de linho, ter pedras preciosas no seu peito. Só que o texto bíblico diz que João não vive no conforto, mas vive no propósito. Porque por mais que ele tinha uma linhagem sacerdotal, Deus chamou ele para ser profeta. E é por isso que Deus está levantando aqui na cidade Máfia, em Itabuna, uma geração de João Batista. Uma geração que não está preocupada com os privilégios, uma geração que não está preocupada com o próprio nome, uma geração que não está preocupada com o próprio conforto, mas nós cumpriremos o propósito a qual Deus nos vocacionou, irmão. É interessante, porque os sacerdotes viviam nas regiões do palácio, do templo. Só que o doido do João vai para o deserto da Judéia pregar. A mensagem dele não era uma mensagem de alta ajuda, muito pelo contrário, era uma mensagem de confronto. Porque ele estava no deserto pregando: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
João Batista não estava preocupado em impressionar. João Batista estava preocupado em cumprir a sua missão. E é por isso que nesses últimos dias Deus tem levantado uma geração que, antes de se preocupar com a homilia, antes de se preocupar com a homilética, antes de se preocupar com a exegese, nós estamos se preocupando com aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações para ser falado. Repita comigo: deserto. Não, mais forte: deserto. Ele vivia em uma condição totalmente desfavorável. Vestia roupa de camelo, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Uma vida simples, pacata, longe da publicidade, mas cumprindo o propósito. Às vezes nós temos o costume de atribuir a nossa fase ruim como deserto. Mas quando eu li a vida de João, eu percebi que, na verdade, deserto não é ponto final. Deserto é uma escola. Porque no deserto ele cresce, no deserto ele amadurece, no deserto ele é fortificado, irmão. Não. Esse glória a Deus foi muito fraco. Abre a Bíblia para mim, falou. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 80. Lucas 1:80. Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Então olha para cá. Quando eu leio isso, eu entendo uma coisa importante. Que coisa é essa? João não viveu um deserto, João viveu em desertos. A palavra deserto aí não está no singular, está no plural. A nossa grande dificuldade é que quando a gente atravessa um deserto, isso é motivo de fazer com que nós venhamos a desistir, sim ou não? Só que João não atravessou um deserto. João não atravessou uma porta fechada. João não atravessou uma enfermidade. João não atravessou uma adversidade. João viveu nos desertos. Mas foi justamente os desertos que ele viveu que fez com que ele crescesse, se fortalecesse em espírito para cumprir a sua vontade. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão. O mais alto que você puder, porque eu já preciso liberar a primeira palavra aqui na cidade de Maf, de 2 olhos abertos e sem medo de errar. Os desertos estão fazendo com que nós sejamos fortalecidos para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Você pode bater na mão de no mínimo dois, e dizer: se você está passando um deserto, glorifica a Deus, porque é esse deserto que vai ser porta de acesso para a nova fase, para a nova estação, para o novo tempo. Será que alguém prega comigo essa palavra? Ele prega nos desertos da Judéia. E é interessante que ele prega no deserto da Judéia. E se você for ler o livro de Marcos, o livro de Mateus, você vai perceber que João era alguém famoso, tinha discípulos. Todo dia ele pregava o batismo com arrependimento, e o texto bíblico diz que as pessoas vinham até ele. João não era alguém anônimo, João era alguém conhecido. Porque por mais que ele estivesse no deserto, um ambiente desfavorável, ele estava cumprindo o propósito. Quem está cumprindo um propósito não depende do ambiente. Porque para muitos o deserto poderia ser lugar de morte, mas para João o deserto era uma escola de preparação. Eu vou pregar sobre a vida de alguém, eu não sei se você vai receber. Talvez você esteja atravessando a pior etapa da sua vida. Talvez você esteja atravessando o pior momento da sua história. Mas se prepara, porque após esse deserto você vai ser habilitado para viver as promessas de Deus, irmão. Ele prega, e eu tenho orado a Deus para que Ele possa me dar o mesmo coração de João. Porque ele está pregando no deserto, só que ele entende que por mais que ele esteja realizando uma missão, ele não é dono da missão. Porque ele prega, ele tem discípulos, ele tem seguidores, ele tem admiradores, mas é ele mesmo, João, que diz: eu vos batizo com água, mas um dia irá vir alguém que é muito maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. É João dizendo: eu posso pregar bem, mas tem alguém que é muito maior do que a minha pregação. Eu posso cantar bem, mas tem alguém que é muito maior do que a minha técnica vocal. Eu posso tocar bem, mas tem alguém que é muito maior do que a minha habilidade. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de exaltação. Levanta suas duas mãos para o céu aí. Será que você trouxe adoração nessa noite para liberar para aquele que é digno de receber alguma coisa?
João está pregando e Jesus chega no deserto. E isso me chama a atenção, pastor Isaías, porque quando Jesus chega no deserto, João para tudo o que está fazendo e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Em outras palavras, é João dizendo: eu não me acostumei com a minha vocação. Quando ele chega eu reconheço. Eu não me acostumei com o meu ofício. Quando ele chega eu consigo reconhecer. Culto para mim não é só culto, festa para mim não é só festa, louvor para mim não é só louvor. Quando ele chega eu paro tudo para reconhecer que ele chegou, irmão. Jesus tinha uma missão. Qual era a missão? Salvar. Repita comigo: salvar. Não, vocês estão muito desanimados. Fala comigo: salvar. Salvar. Só que você vai perceber que depois que ele é batizado por João, ele começa o seu ofício ministerial. Ele reúne discípulos, 12 discípulos. A palavra discípulos é aluno, traz a ideia central de que Jesus estava formando uma escola apostólica. Jesus vai ensinar aqueles 12 discípulos durante 3 anos e 6 meses, de forma prática, teórica e visual. Jesus vai deixar centenas de ensinamentos práticos. Afinal, qual de nós que aqui estamos não se lembramos quando no livro de Mateus, capítulo número 5, Jesus vai sentar eles numa montanha e vai pregar o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram. Qual de nós aqui não se lembramos quando no livro de Mateus, no capítulo 6, Jesus vai ensinar os seus discípulos a como orar. Jesus vai realizar curas, prodígios, milagres e maravilhas. Mas um dia em Mateus capítulo 16, a partir do verso número 13, ele está no monte de Cesareia de Felipe com seus discípulos. Ele vai olhar para os seus discípulos e vai perguntar assim, ó: é o seguinte, quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos se levantam e dizem: é o seguinte, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outro que é Jeremias, outros que é Elias. Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó: e vós, quem dizes que eu sou? Aí o Pedrão da massa se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: pois bem, Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, montanha rochosa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmão. Jesus começa a instruir os seus discípulos, que por mais que ele estivesse com eles, ensinando eles, discipulando eles, ele precisava morrer, ressuscitar ao terceiro dia, para salvar a humanidade. Atos dos Apóstolos é a apresentação desse mistério. Eu também poderia dizer que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser nomeado de Atos do Espírito Santo, porque depois que Jesus morre e ressuscita, durante 40 dias ele faz 10 aparições. Quantas aparições? Não, quantas aparições? Coloca aqui para mim, por favor, no texto. Atos capítulo número 1, versículo de número 7. Atos 1, 7. Isso, ó, que coisa boa. E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Coloca o 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e a uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. 11. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, à vinda do Senhor, como vocês viram subir. 12. Então os apóstolos voltaram ao Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade cerca de 1 quilômetro. Então olha para cá. Jesus morre, repita comigo: morre. Tem um microfone para dar para o Moreno, pastor? Tem. O Moreno vai pregar comigo, ele está muito animado. Dá um microfone para o Moreno que ele vai ler. Ó, durante 40 dias ele faz quantas aparições? Não, vocês foram embora já. Quantas aparições? Dentro dessas aparições, a última é quando ele diz assim, ó: é o seguinte, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de pó. Ele está cumprindo aquilo que está escrito em João capítulo número 14. Lembra João 14 verso 1? Quando Jesus diz assim, ó: não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas. Lembra em João capítulo de número 16, a partir do verso de número 17, quando ele diz assim, ó: eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que vos envie outro Consolador. Então olha para cá, existiam duas promessas na última aparição de Cristo. Quantas promessas? Quantas promessas? A primeira, que o outro Consolador viria. E a segunda, que do mesmo jeito que eles viram Jesus subir, um dia também iriam ver ele retornar. Então eu tenho uma certeza, a primeira já foi cumprida, o Espírito veio. A segunda, nós estamos aguardando, quando nas nuvens ele ressurgir, oh meu Deus do céu, para buscar a sua igreja adornada, irmãos. Só que ele fez uma promessa. Qual era a promessa? Vocês fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Lê para mim, Moreno, por favor, Atos, capítulo de número 13. Atos 1, versículo 13. Atos 1, versículo de número 13. Lê na tela, Moreno. Atos 1, versículo 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, irmão Simão Ocelote e Judas. Vai, Moreno! Filho de Tiago. Deixa eu ir para perto dessa tela pequena aqui. Abre as vistas do Moreno, Senhor. Ajuda, já foi o 13? Quando entrarem na cidade, todos esses perseveravam unânime em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. 15. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos de 120 pessoas. Tá bom, Moreno. E disse: olha para cá. Qual era a promessa que Jesus fez na última aparição? Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, sim ou não? Só que Jesus, ele deu a receita. Só que o papel dos discípulos foi colocar em prática. Porque Jesus fez a instrução, sim ou não? Aí no versículo de número 12 do capítulo número 1, o texto bíblico diz que eles estavam no cenáculo. Você percebeu que o Moreno leu? Perseverantes em orar. Porque Jesus instruiu a receita, mas eles precisavam fazer a prática, orar. Aí a Bíblia diz que estavam os 11 discípulos, porque Judas já havia se precipitado, Maria, mais ou menos 120 pessoas fazendo o quê? Orando. A gente precisa entender uma coisa: nós temos a receita de muita coisa na nossa vida, já foi deixada como legado. Só que a manifestação dessa receita continua sendo a mesma: oração. Eles se reuniram no cenáculo. Repita comigo: cenáculo. Não, mais forte: cenáculo. O cenáculo era o ambiente mais alto de uma casa. Nesse cenáculo, eles não se reuniram para comer bolo, para fazer churrasco, para participar da mesma mesa mexendo no Instagram. Eles se reuniram e não tem jeito. Aonde existe uma igreja na mesma missão, na mesma visão e no mesmo propósito, as promessas que outrora eram só verbais passam a se materializar e se evidenciar. Eles estavam orando, repita comigo: orando. E aí chega o capítulo de número mais conhecido do livro de Atos, que é no capítulo número 2. Eles estavam orando, aí o texto diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo? Reunidos no mesmo? Não fala a quantidade de dias, porque nós já descobrimos o que eles estavam fazendo: orando. Não fala os dias que eles estavam orando, mas eles estavam, quando acaba os dias de Pentecostes, o Espírito desce. Aí a Bíblia diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Então olha para cá, que isso aqui vai ser um ponto-chave da minha ministração. Eles estavam orando, repita comigo, orando. Quando o Espírito desce, enche todos. Porque não tem jeito. Aonde tem um graveto pegando fogo, o graveto que está do lado não pode ficar sem fogo. Aí o texto diz que eles são cheios do Espírito, não pelos talentos e dons que tinham. São cheios porque estavam todos orando, unânimes, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma propriedade. Aí eles são cheios, repita comigo, cheios. Não, mais forte, cheio. Você percebe que aqui nesse texto não é cheio quem prega. Nesse texto, Moreno, não é cheio quem canta. Nesse texto é cheio quem ora. Então você não precisa pregar para ser cheio. Você não precisa cantar para ser cheio. Você não precisa tocar para ser cheio. Porque se você estiver em um só propósito, você vai ser cheio pela graça, bondade e misericórdia. Levanta suas duas mãos para o céu aí, o mais alto que você puder. E se você tiver glória a Deus para liberar, palavras de adoração para liberar, se você trouxe aleluia, se você trouxe palavras de louvor, Deus está dizendo: eu te encho, eu te encho, eu te encho. Repita comigo, cheios. Não, mais forte, cheios. Então olha para cá, eles são cheios, sim ou não? Foram embora, irmãos? Sim ou não? Eles são cheios aonde? Repita comigo, cenáculo. Se eu explicar aqui, você não dá nenhum glória, vocês vão ver. Eu não volto mais aqui. Eu não volto. Porque nos cenáculos, são quantas pessoas você lembra? Quantas? 120. Orando, sim ou não? Quando eles estão orando, o Espírito vem, eles são cheios, falam em novas línguas. Só que eles são cheios no cenáculo. Mas quando eles recebem o Espírito no cenáculo, eles não ficam no cenáculo. Porque, Moreno, cenáculo é lugar para receber o Espírito, mas a rua é lugar para manifestar o Espírito. Não. Coloca aí para mim, por favor, Atos, capítulo de número 2, verso de número 40. Atos 2:40. Lê aí, Moreno. Atos 2:40. E com muitas outras palavras, ele deu testemunho e os exortou, dizendo: salve-se desta geração perversa. Lê, Moreno. Assim foram batizados os que acolheram a sua palavra com alegria. E naquele dia somaram-se à igreja quase 3.000 pessoas. Não, Moreno, eles não deu glória a Deus, eu vou explicar. No cenáculo, quantos estavam reunidos orando? Quantos receberam o Espírito? Mas quando eles recebem o Espírito, Pedro entende: agora que eu sou cheio, eu vou transbordar daquilo que me encheu no próximo. Porque, irmão, olha para cá, ser cheio no cenáculo é muito fácil. Aqui todo mundo dá glória, aqui todo mundo dá aleluia, aqui todo mundo está vestido com a mesma camiseta, aqui todo mundo tem o mesmo gosto, mas a gente é cheio aqui para transmitir essa unção lá. E eu vou liberar uma palavra sobre a vida de alguém, que nós aqui na cidade Máfia e Itabuna seremos reconhecidos não por uma igreja que canta bem, toca bem, prega bem, mas por uma igreja que quando sai na rua, a cidade é impactada por aquilo que nos... Será que alguém acredita naquilo que eu estou pregando aqui? Será que alguém acredita naquilo que eu estou pregando aqui? No cenáculo, tinham quantas pessoas no cenáculo? Quantas? Mas depois que Pedro sai, cheio do Espírito, e prega, o texto bíblico assim, e aos que creram, foram batizados. E houve um acréscimo de quantos? De quanto? Então olha para cá. No cenáculo são 120 cheios, sim ou não? Mas na rua são 3.000 cheios. Porque se o nosso fato de ser cheio for ser cheio só para ficar aqui,
Não adianta. Mas quando ele sai para a rua, quantas pessoas? Quantas? Então olha para cá. A responsabilidade de crescer somos nossas. Porque se eu já sou cheio, se você já é cheia, nós estamos habilitados para pregar. E se nós estamos habilitados para pregar, eu tenho convicção plena de que o próximo aniversário, nesse galpão não vai caber. Porque o que era 120 vai se tornar 3.000. Levanta as suas duas mãos para o céu aí, porque Deus está dizendo: eu vou te encher, eu vou te habilitar, vou derramar autoridade, não para ficar só em você, mas para que você transporte em outro aquilo que você também já recebeu, irmão. Bate na mão de número 3, no mínimo 3, e diga: vamos para a rua, vamos para fora, vamos pregar, porque há um crescimento nos esperando aqui em Itabu. No cenáculo quantos? Foi todo mundo embora. No cenáculo quantos? Na rua. Você percebe que Pedro e João, eles eram pescadores de peixes. Eles não eram homens cultos. Pedro não sabia de homilética, de homilia, de exegese. Pedro talvez não sabia conjugar bem o verbo. Só que quando ele estava cheio do Espírito e abriu a boca, 3.000 pessoas. Eu quero dizer para alguém que pouco importa a sua capacidade, se você é cheio, o Espírito te habilita. Eu quero pregar para alguém que pouco importa a sua condição, se você é cheio do Espírito, o Espírito te habilita. Eu quero pregar para alguém que pouco importa a rua que você mora, se você é cheio do Espírito, Deus vai te usar de uma maneira poder. Levanta suas duas mãos para o céu aí, irmão, o mais alto que você puder, que eu estou sentindo graça da parte de Deus, e Ele está dizendo: estou distribuindo os dons espirituais, estou distribuindo capacidade, receba os dons de Deus. Já vou encerrar já. No cenáculo quantos? Na rua? Mas quando eu li isso aqui em casa, eu fiquei discutindo com o texto. Porque você lembra o que eles estavam fazendo no cenáculo? Fazendo o que, Moreno? De forma unânime. O que fez o Espírito vir sobre eles foi a orar. Só que eu não sei se você vai crer isso aqui, se eu ler isso daqui. Moreno, lê aí Atos 3, verso 1. Atos 3, 1. Lê, Moreno. Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, para a oração da hora nona. Moreno, para. Porque no cenáculo eles estavam fazendo o quê? Orando. Fazendo o quê? Orando. Quantos? 120. 120. Foram cheios do Espírito, sim ou não? O Espírito desceu no cenáculo, encheu eles. Eles foram para ruas e pregaram, sim ou não? Só que no capítulo número 3, Pedro e João estão fazendo o quê? Orando de novo. Eles não oraram para receber o Espírito. Oração para eles não é quando tinha uma necessidade. Oração para eles era um hábito. Porque olha para cá, eu não sei você, irmão, quando eu estou orando muito por uma coisa e eu recebo, eu fico relaxado. Já recebi, vou parar de orar agora, sim ou não? Só que eles oraram para receber o Espírito. Quando o Espírito veio, eles pregaram, a igreja aumentou. Só que no capítulo número 3, às 3 horas da tarde, eles estão subindo para ser cheios, sim ou não? Não, porque eles já eram, mas para conservar a unção que eles já tinham. Eu não sei aqui em Itabuna, mas lá na cidade de Maf, lá em São Paulo, tem um monte de gente falando que é cheio sem frequentar a oração. E pastor Isaías, eu não frequento a oração para ser cheio, eu frequento a oração porque já sou cheio. Mas aqui tem um segredo importante:
Você lembra? Que eles receberam a unção aonde? Na onde? Só que eles estão indo orar aonde? Na onde? Então eles têm endereço. No cenáculo eles são cheios, mas no templo eles oram. Porque o fato de que vai revelar se você é cheio ou não é se após aquilo que você fazer, Deus autorizar, você continuar frequentando o templo. E tem um monte de gente por aí, irmão, dizendo que é cheio sem participar de ceia, dizendo que é cheio sem ter pastor, dizendo que é cheio sem ter liderança, dizendo que é cheio sem dar satisfação para ninguém. Mas aqui na cidade Mafra, em Itabuna, seremos cheios no cenáculo, pregaremos nas ruas, mas no templo nós continuaremos orando. Olha para alguém e fala assim, ó: gente cheia. Não, com essa desanimado assim ele não vai crer. Fala assim, ó: gente cheia tem endereço. Já que o pastor Isaías falou que eu não vou vir ano que vem, eu vou falar tudo também. Moreno, lê o verso 1. Lê, Moreno. Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora 9. Pode ler, Moreno. Havia um homem coxo de nascença e o colocavam diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou-lhes que lhe dessem uma esmola. Leu 4, Moreno. Pedro, fixando os olhos nele, juntamente com João, disse: olhe para nós. E olhou atentamente, aguardando receber algo deles. Verso 6. Pedro, porém, respondeu. O ministério sobe. Pedro, porém, respondeu: não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que possuo, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tá bom. Quando eu li isso daqui em casa, o meu coração se incendiou. Porque olha pra cá, seja sincero. No cenáculo acontece o quê? Todo mundo esqueceu já. 120 são o quê? Eles vão pra rua, prega. E a igreja aumenta em quantos? Depois eles estão indo pro templo orar. Mas quando eles estão indo pro templo orar, às 3 horas da tarde, tem um coxo de nascença que é colocado na porta formosa todos os dias para pedir esmola. Você já parou para analisar isso? Se aquele ali era um ambiente de adoração, de oração, todo dia pessoas que participavam da mesma visão, tinham a mesma religião, o mesmo propósito, passavam ali, sim ou não? Imagina, todos os dias às 3 horas da tarde alguém passava e o coxo estava no mesmo lugar. E é por isso que eu não oro para ser cheio, eu oro porque sou cheio. Porque em um dia despretensioso, Pedro e João estão indo orar. E quando eles estão indo orar, a necessidade de enfermidade de alguém se manifesta para eles. Mas Pedro e João no capítulo 2 pregou, sim ou não? A igreja aumentou, sim ou não? Então olha para cá, Deus evidenciou em palavras, porque ele pregou e o povo se arrependeu. Mas é no ambiente da oração no templo que ele vai subir um estágio. Porque agora ele não vai pregar, agora ele vai liberar cura. E alguém vai ser curado. Então eu posso ser cheio no cenáculo, mas o próximo nível de maturidade espiritual só o templo pode me conceder. Aí o texto bíblico diz que ele estava ali, o paralítico de nascença, na porta formosa, e de repente chega 2 homens que não participam do templo para ser cheios, mas participam do templo porque são cheios. Quando eles olham para aquele coxo, eles dizem assim: é o seguinte, olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Nazareno, levanta aí. Então olha para cá. Pedro e João estavam com Jesus no colégio apostólico, sim ou não?
Vocês foram embora? Sim ou não? Eles sabiam que o Espírito, quando viesse, não traria só autoridade em palavras, mas traria autoridade em sinais. Só ouvi um aleluia ali no fundo. Se o Moreno ler esse texto, você não dá glória a Deus, você vai ver. Moreno, lê Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17, Moreno. Não, lê a partir do 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então olha para cá. Eles sabem que a promessa do Espírito já se materializou. Só que Pedro e João não são crentes conformados. Eles dizem, é o seguinte: se eu já sou cheio para pregar e alguém se arrepender, eu quero desfrutar de mais um nível de profundidade. Agora eu vou profetizar a cura e alguém vai ser? Se você se acostumou com a sua vida espiritual, tem alguma coisa errada. Porque quem é cheio se preocupa em querer ser mais cheio. Quem desfrutou de milagres se preocupa em querer desfrutar de mais milagres. Aí eles olham para o corpo assim, é o seguinte: eu não tenho ouro e nem, então a sua condição financeira não importa aqui. A sua conta bancária é importante lá. O carro que você dirige, se é de luxo ou popular, é importante lá. A quantidade de seguidores que você tem é importante lá. Aqui o que importa é se você tem palavra de vida para alguém. É isso que importa. Aí ele diz assim, ó: eu não tenho ouro e nem, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta aí. Aí manifesta o terceiro estágio de um cheio. Porque olha para cá, irmão, ser cheio para pregar é muito fácil, sim ou não? É muito fácil. Só que quando eles olham para Pedro, o Pedro e João olham para o paralítico, para o coxo, e falam assim, é o seguinte: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Eles poderiam virar as costas e ir embora, sim ou não? Sim ou não? Só que olha o versículo, lê, Moreno. Versículo, Moreno, de número 7, Atos 3, 7, lê, Moreno. E pegando na mão direita do homem, ajudando a se levantar. Moreno, para aqueles. Moreno, eles não pegaram. Porque olha para cá, irmãos. Ele é cheio para profetizar, sim ou não? Só que quem é cheio profetiza, mas ajuda. Porque depois que eles profetizaram, o texto bíblico assim, ó: e estendendo a mão. Então, se você é cheio, mas não estende a mão para ninguém, você não é cheio do Espírito. Porque gente cheia profetiza, mas ajuda. Gente cheia profetiza. Levanta suas duas mãos para o céu aí, o mais alto que você puder. Porque Deus nos dará capacidade de profetizar, mas também de estender. De profetizar, mas também de estender. Ele diz, levanta aí. Aí o texto diz, e estendendo a mão direita, o ajudando a se levantar. Então gente cheia não só prega. O que manifesta o meu nível de ser cheio ou não é quantas pessoas eu ajudo a levantar ao longo da minha caminhada. Porque eu posso falar uma verdade: você pode não ter o dom de pregar, só que o dom de estender as mãos é para todo mundo. Porque o amor não é um dom, amor é um mandamento. Amais uns aos. Então é melhor que você não pregue, mas levante alguém, do que você pregar sem levantar ninguém, irmão. Moreno, leu 7. Moreno, leu 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um
alto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Oh, meu Deus do céu, olha para cá. Você lembra no verso número 2? Aquele coxo de nascença era colocado na porta formosa para pedir esmola, sim ou não? Ninguém nunca tinha ajudado ele a entrar no templo. Mas um dia tá subindo a oração 2 cheios do Espírito, que olha para eles, profetiza o levanta e anda, levanta as mãos, estende as mãos. Aí o texto bíblico diz que quando os pés do paralítico se firmaram, ele deu um salto e não correu para o shopping, não correu para a cidade, não correu para a rua popular. Eles entraram no templo cantando e louvando a Deus. Se eu fosse você, eu estaria com as minhas 2 mãos levantadas, porque eu vou profetizar. A partir da sua ajuda, da sua mão estendida, alguém vai ter a oportunidade de entrar no templo para louvar e engrandecer ao nome de Jesus. Será que alguém acredita no que eu estou pregando aqui, irmão? Será que alguém acredita naquilo que eu estou pregando aqui? Que Deus está fortalecendo as suas mãos. Eu já vou concluir, já vou concluir. Sinais se manifestam na vida de Pedro e João. Primeiro eles são cheios no cenáculo. Quantos? Eles vão para a rua e pregam. Batizam, se arrependem. Quantos? Depois ele vai à hora nona, às 3 da tarde, orar no templo. E ajuda quantos? Você percebe que não é a quantidade? Porque olha para cá. Se Pedro de repente se tornou pregador de 3.000, ele poderia muito bem dizer: para uma só eu nunca mais prego, sim ou não? Só que Pedro não está preocupado com o número. Pedro está preocupado com o propósito. Porque se o meu crescimento impede a minha missão, não é crescimento. Só que o mesmo homem que outrora pregou para 3.000, agora está na porta do templo pregando para um só. A nossa dificuldade é que nós valorizamos as grandes quantidades e desvalorizamos as pequenas quantidades. Mas o mesmo Deus que liberta 3.000 também cura um só. Então já passou da hora da gente parar de contar os números e viver o propósito. Porque não importa se é 3.000 ou se é um só, se o nome de Jesus é pregado, tem pregação, tem arrependimento e tem cura, irmão. Olha para cá, ele está pregando. E você vai descobrir comigo, se você ler todos esses versículos, que não vai dar tempo de eu ler agora, que depois que ele cura o paralítico na porta formosa, ele começa a pregar o batismo do arrependimento. Moreno, lê para mim, Moreno. Lê para mim, eu vou pregar até meia-noite, pastor Isaías. Lê para mim, Moreno. Versículo 10, Atos 3:10. É brincadeira, tá, gente? Amanhã eu tô aqui de novo, vou pregar de novo. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Leu 11, Moreno. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pátio. Vai, João, vai, Moreno. Salomão, Moreno. Para junto deles no pátio chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram
No cenáculo quantos? Foi todo mundo embora? No cenáculo quantos? Na rua quantos? Na porta formosa quantos? Aí Pedro vai para Pórtico de Salomão, porque tá todo mundo falando assim: Pedro tá grandão, hein? Pregou e 3.000 se converteu, profetizou cura e o paralítico foi curado. Pedro é o grandão. Mas quando ele está no Pórtico de Salomão, ele diz assim, ó: por que vocês estão olhando para mim? Julgando que é pelo meu próprio poder que eu fiz isso. O Jesus a qual vocês crucificaram deu perfeita saúde a este. Então olha para cá, Pedro está dizendo assim, ó: eu só sou um instrumento. Quem dá o crescimento é Ele. Quem traz cura é Ele. Quem traz batismo com o Espírito é Ele. Eu sou só um instrumento. Mas olha para cá, crescimento atrai admiradores, sim ou não? Mas da mesma forma que atrai admiradores, atrai também perseguidores. Porque você está pensando que você vai crescer e vai ficar na sua região confortável. Pedro está cumprindo o seu propósito, sim ou não? Mas enquanto a igreja está crescendo, tem gente sendo curada, tem gente odiando aquilo que ele está fazendo. Porque os religiosos da época não entendiam ou não queriam compreender que o mesmo Jesus que ressuscitou dava o crescimento. Então a gente precisa estar preparado para crescer, mas a gente também precisa estar preparado para as adversidades que vão vir. Porque crescimento atrai invejosos e contendeiros. Só que nenhuma arma preparada contra mim, contra você, vai prosperar para a glória de Deus. Moreno, eu vou encerrar agora, Moreno. Atos capítulo número 4, versículo número 1. Atos 4, 1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Sentiu-se incomodados pelo ensino ao povo e pela proclamação da ressurreição dentre os mortos. Então olha para cá. Pedro e João pregou, sim ou não? Quando eles vão para o Pórtico de Salomão, eles começam a ensinar a ressurreição de Jesus. O Sinédrio, que é o Conselho Superior Judaico, vai começar a combater contra eles. É o mesmo Sinédrio que condenou, julgou Jesus sem nenhuma acusação e levou ele até a morte. Os religiosos. Porque religioso odeia o crescimento. Religioso odeia o avanço da igreja. Só que eles estão pregando, repita comigo, pregando. Não, mais forte, pregando. Coloca o 4, verso 1, 4:1. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao... Então olha para cá. Enquanto eles estavam pregando, os fariseus, saduceus e os capistões dos templos chegaram até eles. Você percebeu? Que enquanto eles estavam então é no ofício que a adversidade se manifesta. É enquanto você prega, é enquanto você ora, é enquanto alguém canta, é enquanto alguém ora, é enquanto alguém estende a mão, os religiosos se levantam. Mas que bom que eles se levantam enquanto a gente está fazendo. Porque o motivo deles se levantarem não vai ser motivo de fazer a gente ficar paralisado. Levanta suas duas mãos para o céu aí, o mais alto que você puder. Porque nenhuma palavra contrária, nenhuma puxada de tapete, nenhuma investida do diabo fará com que nós ficaremos desparalisados, porque nós avançaremos no nome de Jesus. O Moreno vai ler esse versículo aqui. Se você não dá glória a Deus, irmão, nem glorinha. Você não deu um glorinha ainda, varão. Que vergonha, varão. Dá uma glória aí. Ô, glória, glória a Deus. Moreno, lê Atos 4:2. Moreno, lê devagarzinho para o povo entender. Atos 4:2. Sentindo-se incomodados pelos... Você pegou, Moreno? Sentindo-se incomodados. Quem estava se sentindo incomodados? Os fariseus, os saduceus, o sinédrio, os religiosos. Então quer dizer que o nosso avanço incomoda? Sim, de fato. Eles não deram glória, mas lê, Moreno. Lê, continua lendo. Sentindo-se incomodados pelo ensino ao povo e pela proclamação da ressurreição dentre os mortos. Vai, Moreno.
por meio de Jesus. Leu 3, Moreno. E os prenderam, colocando-os no cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Leu 4, Moreno. Muitos, porém, todos que ouviram a palavra, creram, e o número de homens subiu para quase 5.000. Vem baixo, Moreno. Eu vou explicar para alguém glorificar. Porque lembra no cenáculo quantos eram? Na rua quantos? Na porta formosa quantos? E agora, no sinédrio? 5? Eles estão pregando. Enquanto eles estão pregando, os saduceus, o chefe da sinagoga, chegam até eles, incomodados. Aí o texto bíblico diz assim, ó: e prenderam Pedro e Jô, levaram ao cárcere. No versículo número 4, a explicação que tem sobre eles é: estão presos. Só que no versículo número 5 o texto diz: e aos que creram, aumentou o número. Para quantos? Então olha para cá. No versículo número 4 eles são presos, sim ou não? Mas no versículo 5 o que acontece? A igreja... Moreno, lê de novo, Moreno. Lê de novo, Moreno. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e o número de homens subiu para quase 5.000. Então olha para cá. Pedro e João, no verso 3, passa a noite na cadeia porque não poderia ter julgamento à noite. Mas enquanto eles estão presos na madrugada, a palavra que eles liberaram de dia estava solta. Então às vezes eu posso até estar vivendo algumas prisões, mas a palavra que eu preguei está livre, está fluindo, está crescendo. Se eu fosse você, eu estaria com as minhas duas mãos estendidas, porque Deus está dizendo: haverá crescimento veloz da palavra. Levanta as duas mãos para o céu aí, irmão. Segura na mão de alguém, segura na mão de alguém que está do seu lado aí. E pelo menos por 30 segundos enche essa casa de adoração, porque Deus está dizendo: você pode estar preso, mas a palavra está livre. Você pode estar preso, mas a palavra... Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você... Presença nessa casa. Quando eles foram presos, a igreja tinha quantos mil? Quantos? Então pensa. Pedro e João preso, o pastor Isaías, uma noite no cárcere. Um olhando para o outro dizendo assim: será que valeu a pena essa prova toda? Será que valeu a pena ser preso? Será que valeu a pena pregar contra o sinédrio? Eles passam a noite no cárcere. Só que no outro dia, quando ele sai para ser julgado, a igreja que tinha 3.000, da noite para o dia, aumenta para 5. Então olha para cá. As nossas fragilidades não vão ser empecilho do crescimento. As minhas e as suas dores não vai ser empecilho do crescimento. As minhas e as suas crises emocionais não serão empecilhos do crescimento. As minhas e as suas dificuldades financeiras não serão empecilhos do crescimento, porque ainda que nós passamos uma noite no cárcere, a igreja vai continuar crescendo, irmão. Só que olha, Moreno, lê aí, Moreno, que eu já não tenho nem mais tempo. Lê, Moreno, o 5, versículo 5. E aconteceu que no dia seguinte,
reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e Anás e o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vai, Moreno. E colocando diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Moreno. Eles não entenderam, Moreno. Lê de novo, Moreno. Verso 7. Isso. E colocando-os diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Lê o 8, Moreno. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse autoridades do povo e anciãos de Israel: uma vez que hoje somos questionados a respeito do benefício concedido a um homem enfermo e sobre o modo como ele foi curado. Lê o 10, Moreno, para explicar. Saibam todos vocês e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é por meio dele que este homem está curado perante você. Irmão, olha pra cá, irmão. Bem baixinho agora. Porque o Sinédrio, Conselho Superior Judaico, tinha poder de julgar. E dependendo do julgamento do Conselho Superior Judaico, as pessoas que eles estavam julgando poderiam ser levados à morte, se estivessem infringindo a doutrina deles. Quando Pedro e João saem do cárcere, depois de uma noite, o Sinédrio chega para eles e fala assim: é o seguinte, em nome de quem, ou no poder de quem, vocês fizeram isso? Aí o texto bíblico assim, ó: e Pedro, cheio do Espírito. A palavra cheio aí no grego é pleto. Sabe o que significa pleto? Ser completo, ou ser completado. É a mesma palavra grega que aparece em Atos 2:4, quando no cenáculo eles são cheios. Então o mesmo Espírito que encheu eles para falar em língua estranha no cenáculo, é o mesmo Espírito que perante o Sinédrio faz com que eles tenham coragem e autoridade para não negar o nome de Jesus. Então olha para cá. Se eu e você somos cheios no cenáculo, mas quando chega na escola, a primeira proposta que vem, a gente envergonha o nome dele, a gente não é cheio. Se eu e você somos cheios no cenáculo, mas no trabalho, na primeira adversidade, a gente nega o nome dele, a gente não é cheio. Porque quando Pedro e João estão no momento mais decisivo da vida deles, o texto diz: e cheios do Espírito Santo disseram: é no nome de Jesus. Então eu vim pregar para vocês essa noite que o Espírito não vai nos encher só no cenáculo, para nós falarmos em outras línguas e sermos cheios de dons espirituais. O Espírito vai nos encher para que lá fora, nas adversidades, nós continuaremos com os nossos posicionamentos e com as nossas convicções. Olha para alguém e fala assim, ó: vai ser cheio para profetizar, mas também vai ser cheio para não negar o nome de Jesus. Moreno, lê aí, Moreno, que eu já vou concluir agora. Lê. É o 11, Moreno, lê o 11. Este é pedra que foi rejeitada. Perdão. Este Jesus, Moreno. Este é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Continua. Pode ler. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não foi dado aos homens nenhum outro nome pelo qual importa que devemos ser salvos. Vai, Moreno. Então, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens sem instrução e incultos, ficaram admirados e reconheceram que tinham estado com Jesus. Ô Moreno, olha pra cá. Você leu isso daí, Moreno? Eles cheios do Espírito falando assim: é o seguinte, Jesus é a pedra que vocês rejeitaram,
levaram a julgamento, morreu, mas ressuscitou. Aí o Sinédrio, o Conselho Superior Judaico, mestres da lei, olham para eles e falam assim, ó: como é que eles estão falando isso com tanta ousadia, se eles são homens iletrados e incultos, sem escolaridade, sem recurso, sem popularidade, mas falando com ousar? Aí eles olham um para o outro assim, ó, e reconheceram que verdadeiramente eles haviam estado com porque quem esteve com Jesus pode ter nascido no lugar mais desfavorável possível. O Espírito e a ousadia lhe concede a oportunidade de fazer coisas que nenhum doutorado, nenhuma faculdade é capaz de te beneficiar, irmão. Moreno, lê Moreno. Lê o outro, Moreno. Isso. E mandando. É o 14, Moreno. Mas ao ver que o homem curado estava com eles, não tinham nada a dizer. Então olha pra cá. Eles tinham ousadia e tinham sinais, sim ou não? Sim. Esse homem que estava com ele, Moreno, era o paralítico na porta. Agora lê, Moreno, 15. E mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com esses homens? Pois na verdade é evidente a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi realizado por meio deles, e não podemos negar isso. Mas para que não haja uma divulgação ainda maior entre o povo, devemos ameaçá-los para que não Vai, Moreno. Verso 17. Isso. Mas para que não haja uma divulgação ainda maior entre o povo, devemos ameaçá-los para que não falem mais nesse nome a ninguém. E chamando-os, ordenaram que não falassem nem ensinassem de maneira alguma em nome de Jesus. 19, Moreno. Pedro e João, respondendo, disse-lhes: julguem vocês mesmos se é justo diante de Deus ouvir vocês antes do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Verso 20 de novo. Pois não devemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Moreno, olha pra cá que agora eu encerro. Pastor Isaías. O Sinédrio chama eles, fala assim, ó: a gente tem que dar um jeito, porque eles estão pregando o nome de Jesus, a gente não pode deixar. Mas é evidente que um sinal foi feito por eles. Afinal, o paralítico está aqui na nossa frente. Mas vamos ameaçá-los para que eles não falem mais. A única coisa que o mundo pode fazer contra mim, contra você, é ameaçar. Aí eles chamam Pedro e João e falam assim: é o seguinte, se vocês falarem o nome de Jesus, coisa pior vai suceder. Aí Pedro e João olham para ele e falam assim, ó: julgue se é melhor ouvirmos vocês ou ouvirmos a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Agora olha o 21. Depois, ameaçando mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha. Então o mundo pode me ameaçar e te ameaçar, só não pode nos prender. Porque quando eles liberam eles, o texto bíblico é assim, ó: e o povo louvavam a Deus pelas coisas que tinham acontecido. Agora, para que eu possa concluir e a gente orar, se a banda quiser vir, já pode vir. Lê comigo o versículo de número 27. Atos 4, 27. A banda já vem. Atos 4, 27. Porque verdadeiramente se anunciaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Vai, Moreno. Para realizarem tudo o que a tua mão e o teu propósito já havia determinado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Vai, Moreno. Estendendo a tua mão,
para realizar curas, sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, o lugar onde estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Fica de pé comigo, irmão. Olha pra cá. Você lembra no cenáculo quantos eram? Quantos? Quando eles vão para a rua, foram quantos? No templo, quantos? Depois que eles pregam em Atos 4, quantos? Aí o texto bíblico diz que Pedro e João não negaram o nome de Jesus. Eles são presos, ficam uma noite presa, são ameaçados para não falar mais o nome de Jesus. Só que depois que eles são soltos, o texto bíblico diz que eles correm para quem? Para o povo. Quando eles correm para o povo, eles relatam tudo aquilo que tinha acontecido. E aí vai vir uma transição sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Porque aquele momento, os únicos portadores da palavra e da presença era Pedro e João, sim ou não? No cenáculo todos vão ser, sim ou não? Só que quando o paralítico é levantado, quem estava? Quem estava? Pedro e Ju. Quando eles são levados no sinédrio, quem estava? Pedro e Ju. Aí o texto bíblico diz que quando eles são libertados, o povo fica admirado com a ousadia que eles tinham. Aí o texto bíblico diz que o povo se reúne orando, pedindo para que eles tivessem a mesma ousadia. É o povo dizendo: eu não quero que agora os portadores da palavra e dos sinais seja só Pedro e João. Eu não quero que os portadores da palavra e dos sinais seja só o pastor de Isaías. Aí o texto bíblico diz que quando eles estão juntos orando, o lugar que eles estavam tremeu, e todos foram cheios do Espírito e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A palavra que eu vim liberar nessa primeira noite de festividade é: está chegando um novo nível de transição, está chegando um novo nível de autoridade, está chegando um novo nível de graça. Nível que a palavra não vai ser liberada só pelos pastores, pelos obreiros, mas por aqueles que são cheios do Espírito. Anuncia a palavra com ousadia e intrepidez. Está chegando um nível de referências serem levantadas aqui na cidade de Mafra e Itabuna, e todos olharem admirados por tudo aquilo que Deus tem feito, irmão. Você pode colocar sua mão no seu coração? Que eu quero orar. Um barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo. É noite de ser cheio. É noite de ser cheio. Usando sobre o ar. Se você puder abraçar alguém que está do seu lado aí, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Nós estamos reunidos. Abrace alguém, homem com homem, mulher com mulher. E ore. A casa está preparada. Ore. Pode soprar o Ore. vento. Ore por essa pessoa. Ore com essa pessoa. Isso. Nós estamos reunidos. Isso. A casa está preparada. Isso. Pode soprar Isso. Isso. Há uma nova autoridade sobre nós. Há uma nova porção de autoridade vindo sobre nós. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Batiza outra vez, acende
profetizar que a nossa geração